Mercado de trabalho e o cenário atual e empregabilidade. O mercado de trabalho com a pandemia, o Brasil voltou a viver a crise, tendo aumento nos preços, assim diminuindo o poder de compra dos trabalhadores, gerando desemprego e redução de renda familiar e dificultando a vida do trabalhador. E a empregabilidade é a forma de se manter empregado. É quando um funcionário faz as suas funções com mais amor, ser muito bom no que se faz, ter conhecimento, ser mais cobiçado e disputado pelo mercado de trabalho, pelo fato das qualidades dele desenvolver mais. A forma dele se manter empregado é o como ele busca mais conhecimento e dedica mais. E desenvolvendo habilidades técnicas, humanas, sociais, os 6 pilares da empregabilidade. Adequação vocacional. Um bom profissional, ser humano satisfeito, realiza suas funções com mais paixão. Competência profissional, idoneidade, saúde mental e física, relacionamento e autoestima, reserva financeira e fontes alternativas, relacionamentos, cultivar, registrar, entrevista. A entrevista a gente tem que comportar de uma forma mais civilizada, mais profissional, saber conversar, porque a gente vai estar vendendo a nossa imagem. Então temos que transmitir segurança, confiança para o entrevistador, estar bem vestido, saber como falar, o que dizer, ter uma boa postura e sempre ser verdadeiro. Cultura e clima organizacionais. A cultura é a personalidade da organização, de como ela reage, encara seus concorrentes, como ela comporta, se veste, inovadora ou conservadora ou aventureira. Toda empresa tem sua maneira de comportar, tem a personalidades e regras. Organizacional é a satisfação do colaborador, de como ele se sente dentro do ambiente organizacional, de como interage entre si, com clientes e fornecedores, de como ele percebe a organização e auxilia no processo de motivação ou desmotivação. Pesquisa de clima. A pesquisa ela é feita com os funcionários, onde vão responder perguntas. E essas perguntas eram para a empresa saber a opinião do trabalhador, as motivações, os relacionamentos entre líderes, equipes, os pontos fracos e fortes da empresa. A pesquisa é feita para a empresa ficar ciente sobre o que acontece, o que pode melhorar e alcançar os melhores resultados possíveis. Empoderamento e diversidade. É o poder que o funcionário tem de criar alguma coisa, inovar da forma que achar melhor. Ele pode dar opiniões, ele passa a trabalhar com mais confiança e criatividade. Com a diversidade, traz mais inovação, com mais pessoas que pensam diferentes formas, assim tendo ideias mais inovadoras. Recrutamento e seleção. O recrutamento é o meio de divulgação da vaga por meio de anúncios em jornais, indicações aos próprios funcionários da empresa, rádio, TV, internet, cartazes na frente da empresa, agências de emprego, redes sociais. O recrutamento tem que ser pensado no seu público-alvo. Se o recrutamento é para jovem, por exemplo, é melhor o meio da divulgação pelas redes sociais, porque o jovem, ele acessa bastante as redes sociais, né? E temos o recrutamento interno, que é quando a empresa quer preencher a vaga com funcionários que já trabalham na própria empresa. Temos o externo, que é quando a empresa já busca o funcionário de fora que não trabalha na empresa. Misto, que permite que o candidato interno e externo possa participar também dessa seleção para essa vaga. Seleção. A seleção já é a escolha do candidato mais apto
de acordo com os requisitos que a vaga exige. A seleção pode ser feita por formulário de solicitação de emprego, análise de currículo, entrevistas, dinâmicas, teste de capacidade técnicas, intelectual, teste prático e teste de capacidade psicológica. Treinamento e desenvolvimento. O treinamento ele traz mais conhecimento, habilidade, deixando o colaborador mais preparado para executar suas funções, mostrando também qual é a área que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, como fazer. Vai ter um tutor para auxiliar nas realizações das funções estabelecidas, funções de remuneração e benefício. A remuneração reflete todos os direitos relativos a ganhos que você tem direito tomados. E o salário é a quantia que foi acordada em acordo para pagamento, geralmente mensal. O salário ele compõe a remuneração, como também horas extras, adicionais noturnas, ociosidade, insalubridade. Os benefícios, que é remuneração indireta, são os ganhos extra previstos em lei. Por exemplo, como o caso do 13º, vale transporte, as férias remuneradas, e o que não são ditado por lei, que são 14º salário, comissões, participação nos lucros, seguro de vida, ou assistência médica, cesta básica, bolsa de estudo e outros. A empresa dando esses benefícios para os seus funcionários, ela tem os melhores funcionários, vai ter colaboradores mais satisfeitos, mais à vontade na empresa, mais feliz por trabalhar ali. Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta para avaliar como vários indivíduos desempenham o seu trabalho e se relacionam com os demais membros da equipe, avaliando quais pontos a equipe ou indivíduo está com mais dificuldade. E quando o problema é identificado, propõe uma reunião, consultorias e treinamentos, focado nos pontos fracos para que ele venha a ser transformado. Consolidação das leis de trabalho, CLT, e suas fontes. A CLT ela é o principal apoio aos trabalhadores, aspecto de base de orientações quanto aos direitos e deveres de cada um nas relações trabalhistas. O principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho é proteger os trabalhadores. Seus principais assuntos são registro do trabalhador, jornada de trabalho, período de descanso, férias, medicina do trabalho, categorias especiais de trabalhadores, proteção do trabalho da mulher, contratos individuais de trabalho, organização sindical, convenções coletivas, fiscalização, justiça do trabalho e processo trabalhistas. Direito individual do trabalhador é a parte jurídica em que o empregado presta serviço ao empregador, mediante remuneração, subordinação, pessoalmente e com continuidade, requisita a configuração da relação de emprego. Veio para garantir ou preservar a dignidade do indivíduo trabalhador, proibindo jornadas excessivas, exploração de mulheres e crianças e a falta de condições seguras ao trabalho e à vida. É empregado. É a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sobre a dependência deste imediato salário. São 4 requisitos para a configuração da figura do empregado: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Empregador. Empresa individual ou coletiva que assume os riscos do negócio, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Princípio do direito do trabalho. Princípio da proteção. A parte mais frágil deve ser protegida. Princípio da norma mais favorável. Caso uma análise permita mais de uma interpretação, deve ser utilizada a mais favorável ao trabalhador.
princípio da condição mais benéfica, se equiparar ao princípio da norma mais favorável. Princípio indúbio pro operário. Em caso de dúvida na interpretação da CLT, permanece em uso a mais favorável ao trabalhador. Princípio da imperatividade das normas trabalhistas. As regras do direito do trabalho não podem ser subvertidas à vontade do ente. Princípio da indisponibilidade do direito trabalhista. O trabalhador não pode abrir mão de seus direitos. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O contrato não pode ser alterado para prejudicar o empregado. Princípio da intangibilidade salarial. O salário não pode ser reduzido. Existem exceções temporárias pela CLT ou mediante acordo ou convenção coletiva. Princípio da primazia da realidade. A realidade, de fato, é a que prevalece. Princípio da continuidade da relação de emprego, exceto em contratos por tempo determinado ou temporários. A relação de trabalho é continuada no tempo. Pode ser fracionada ou creditada por prorrogações constantes. Rotinas de admissão, documentos de registro. Terminando o processo de recrutamento e seleção, é necessário que o funcionário apresente uma série de documentos. Por exemplo, carteira de trabalho e previdência social, foto 3x4, título de eleitor, certificação do reservista ou prova de alistamento, carteira de identidade, CPF, certidão de casamento, certidão de nascimento de filho menos de 14 anos, comprovante de frequência escolar de filho em idade escolar, cartão de vacinação, comprovante PIS, exame médico admissional. De posse de tal documento, a empresa inicia o preenchimento e registro de informações relativo ao empregado, onde são feitas anotações para registro imediato. CTPS, caracterização de empregadora, tipo de contrato, cargo, tipo de remuneração, anotações gerais, ficha de registro ou livro registro, declaração de opção pelo FGTS, contrato de trabalho, declaração de dependente para fins de IRF, cartão de ponto, ficha de salário família, opção do vale transporte. Contrato de trabalho. O contrato de trabalho deve conter tipo de trabalho prestado, local de trabalho, transferência entre empresas, jornada de trabalho, remuneração, natureza do contrato, testemunhas e outros de acordo com a peculiaridade de cada empresa. Contrato por prazo indeterminado. Não possui prazo fixo para duração e contrato mais usual. Contrato por prazo determinado. Possui tempo de vigência pré-determinado ou execução de serviços específicos. O prazo máximo de duração é de 2 anos. Pode ser prorrogado uma vez. Prazo para novo contrato após 6 meses do final do anterior contrato prorrogado. A CTPS deve se anotar o tipo de contrato. Contrato de experiência. Este contrato é de prazo determinado de 90 dias, podendo ser prorrogado somente uma vez. Se ultrapassar o limite máximo de duração, passa a vigorar como contrato por prazo indeterminado. O contrato é realizado entre um estudante e a empresa, prestando serviço na área onde estuda. Pode ser integral ou meio período. O prazo máximo é de 24 meses. Ultrapassando este prazo, torna-se prazo indeterminado e pode ser remunerado ou não. O estagiário poderá ter os mesmos direitos dos outros empregados ou, no mínimo, um seguro de vida. Contrato temporário. Consiste como empresa de trabalho temporário, a pessoa física ou jurídica, prestando serviço temporariamente, tendo um prazo para finalizar.
Suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Suspensão, quando o trabalho não recebe da empresa. Exemplo, serviço militar por motivo de ordem disciplinar. Interrupção, quando o empregado não trabalha e recebe da empresa. Por exemplo, férias. Jovem aprendiz. Toda empresa, seja de parte grande ou médio, deve contratar jovens e adolescentes de 14 a 24 anos incompleto. E a duração máxima é de 2 anos. E o jovem com menos de 16 anos que estejam em atividade laborativa fora do programa de aprendizagem estão em desacordo com a legislação, sendo considerado trabalho infantil. Por que investir ou instaurar o programa do Jovem Aprendiz? Este programa é muito importante na vida do jovem porque ajuda a desenvolver as capacidades dos jovens, também ajuda a entender como o mercado de trabalho funciona e o jovem tem a chance de se tornar um bom profissional. Jovem aprendiz, características: contrato com prazo máximo de 2 anos, contrato registrado em carteira, obrigatoriedade de acompanhamento por entidade do sistema S ou outra qualificada, obrigatoriedade de frequência à escola, caso não tenha concluído o ensino médio, limite de atividades diárias de até 6 horas por dia, proibida extensão ou compensação de jornada. E o aprendiz tem direito a salário mínimo proporcional, vale transporte, férias, 13º, certificado de qualificação, seguro-desemprego, FGTS, depositado em 2%. Extinção de contrato pode acontecer quando atinge a idade limite para o processo de aprendizagem, por não apresentar o desempenho esperado, por falta disciplinar, por não marcar frequência na escola, se ainda estiver cursando o ensino médio, e também quando o próprio aprendiz solicitar. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Funciona como uma informação que a empresa tem que manter para o governo todo mês no dia 7 do mês subsequente, e aos atrasos superior ao dia 15 ao mês subsequente, a empresa poderá pagar multa. E as informações são referentes a quem a empresa contratou ou demitiu. E as informações são utilizadas pelo governo para a liberação de benefícios, como seguro-desemprego. Relações anual de informações sociais. É um tipo de relatório que as empresas têm que mandar para o governo, dizendo o número de funcionários que tem, o valor do salário e outros. E esse relatório enviado auxilia o governo a ter controle e estatística realista da sociedade. O E-Social é um sistema de registro criado pelo governo para facilitar a organização de informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições, folhas de pagamento e outros, que antes eram feitos manualmente, agora é digitalmente. E é obrigatório para todas as pessoas físicas e jurídicas que tenham empregados domésticos. O site E-Social fornece acesso rápido a 15 obrigações, e eu vou citar algumas delas. O GRF, que é a Guia de Recolhimento de FGTS, o GPS, Guia da Previdência Social, a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, e a GAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho. Frequência, jornada de trabalho, horas extra e banco de horas. Controle de frequência. Cada empresa usa da sua forma o registro de frequência de seus funcionários. A empresa com mais de 10 funcionários é obrigada a fazer o registro da entrada ou saída e dos intervalos existentes dos colaboradores. Mas a empresa com menos de 10 funcionários, elas não são obrigadas a fazer esse registro. Mas não só porque elas não são obrigadas, que não é importante elas fazer. Porque se acontecer qualquer coisa, a empresa ela precisa de ter provas. Jornada de trabalho. A jornada habitual é de 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. E entre uma jornada e outra de trabalho,
tem que ter um intervalo de 11 horas. O colaborador tem direito a uma folga na semana. A jornada de trabalho de 4 horas e inferior a 6 horas tem que ter um intervalo de 15 minutos de descanso, mas a jornada que excedem de 6 horas, o intervalo tem que ser no mínimo de 1 hora e o máximo de 2 horas. E os intervalos do datilógrafo é de 90 minutos trabalhado, 10 minutos de descanso. Horas extras. O limite habitual para execução de horas extras é de 2 horas diárias, e essas horas devem ser um valor no mínimo de 50% superior ao valor hora normal. Banco de horas. São onde as horas são realizadas além da jornada habitual. Uma espécie de compensação onde se realizam essas horas a mais, como uma folga posteriormente. Quando o colaborador faz horas extras, interfere no cálculo do DSR. Às vezes que o trabalhador tiver direito a receber por hora extra no mês, o cálculo deve ser feito considerando o valor total das horas extras no mês dividido pelo número de dias úteis e multiplicado pelo número de domingos e feriados. Aqui a gente tem um exemplo do cálculo que é feito com as horas extras, né? A gente pega o valor do salário, divide pela carga horária mensal e vezes o percentual de horas extras, né? Que é o 60% aí nesse exemplo. Você pega o total do salário, que é 896, divide por 220 vezes 0,60, que é vezes a porcentagem, e que a gente vai ter o resultado de 2,44. E a gente pega o valor da hora mais o 2,44, que vai resultar o resultado de 6,51. E a gente pega esse valor vezes o 36 horas extras, que vai ter o total de 234,36 de horas extras a receber. O cálculo do RSR nas horas extras. O cálculo do RSR é feito da seguinte forma: valor total de horas extras é dividido por dias úteis vezes dias não úteis. E o sábado é considerado como dia útil. E como diz o exemplo, a gente pega que é 234,33 multiplicado por 24, que são dias úteis, vezes os 6, que não são dias úteis, que dá o resultado de 58,59. Adicional de insalubridade ou periculosidade. Caso a atividade exercida pelo trabalhador permita o recebimento de 2 adicionais, a empresa deve optar pela escolha mais vantajosa ao trabalhador. A periculosidade incide sobre o salário contratual e possui porcentagem fixa de 30%. E já a insalubridade possui 3 níveis, o nível médio e máximo, onde incidem 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo. Hora noturna. O horário noturno é um horário específico que tem menor duração e o seu salário é no mínimo acrescentado 20% ao valor da hora normal. E a hora noturna é contada em ciclo de 52 minutos e 30 segundos. A cada 420 minutos, temos 8 horas de trabalho e 7 corridas. Temos um exemplo do salário de um colaborador que trabalha no horário noturno. O trabalhador que trabalha no ramo de metalúrgica recebe 3.000 e esse valor é multiplicado por 1,2, que esse 1 representa a hora normal e esse 2 representa o 20% adicional. Então, multiplicando 3.000 por 1,2 dá o resultado de 3.600. Vale transporte. O empregador deve fornecer o vale transporte para o colaborador deslocar da casa para o trabalho. Esse benefício não é vinculado ao salário e não pode ser efetuado em dinheiro. O vale-transporte é para ser somente utilizado para o deslocamento de casa para o trabalho. Se o colaborador utilizar de outro modo, pode ser demitido por justa causa. O desvio do trabalho e a escola ou faculdade tem sido aceito pela Justiça. A empresa cede ao empregado, por meio de tickets de cartão transporte, a empresa desconta 6% do salário do funcionário
para o auxílio no custeio deste. E a forma de calcular é a seguinte: a gente pega o valor total, do transporte, que é 280, pegamos o valor do salário, multiplicamos por a porcentagem, que é 6%, que vai dar o resultado de 120. Aí pega o valor total do transporte, 280 menos 120, que vai dar 160.